Bom dia, graça e paz. Podem tomar seu lugar. Quantos estão vindo hoje pela primeira vez? Levante a mão. Pela primeira vez? Então a maioria estava aqui. A gente está vindo numa sequência desde o primeiro dia. E se você não acompanhou, depois vale a pena você acompanhar, porque foi algo que Deus foi construindo de forma gradativa desde a primeira mensagem. Ontem nós tivemos um tempo à tarde que foi muito especial, também o culto da noite. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre... Alguém aqui saberia me explicar qual é a obra de Deus? Qual é a obra que Deus está fazendo? Cristo sendo edificado em nós. A Bíblia e o apóstolo Paulo utiliza muito a expressão dessa formação de Cristo em nós através de uma edificação. Mas também ele expressa uma analogia a essa vida como se fosse um processo de formação como de uma planta. Então ele fala do cultivo da vida, assim como fala do processo de edificação, fala também do cultivo. Nós viemos desde o primeiro dia tratando desse processo como um processo de edificação, mas hoje eu gostaria de falar um pouco da responsabilidade que nós temos do cultivo dessa vida. A palavra cultivo é a palavra que dá origem à palavra que nós utilizamos hoje para culto. Então, quando nós falamos de culto, nós estamos falando de cultivo. E o culto tem muito mais a ver com uma integralidade do homem na sua expressão de adoração a Deus, do que simplesmente uma reunião isolada no final de semana. Então, quando nós falamos de cultivo, nós falamos do ser humano integral. Repita comigo: integral. Corpo, alma e espírito, de forma integral, expressando e manifestando a vida de Cristo. E o cultivo desse ser integral é uma responsabilidade que Deus confiou ao homem. Ou seja, a primeira área de influência, a primeira área de responsabilidade, a primeira área que Deus te confiou o governo, foi o governo de você mesmo. Ontem nós falávamos da nossa responsabilidade da gestão dos nossos pensamentos. Mas não se encerra aqui. Nós temos a responsabilidade de fazer a gestão dos nossos pensamentos, a gestão do nosso corpo, a gestão da nossa alma, das nossas emoções e também a gestão do nosso espírito, inclusive daquilo que nós nos alimentamos espiritualmente. Nós somos o resultado daquilo que nós nos alimentamos. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, mas antes disso eu queria mais uma vez apresentar os meus livros. Eles estão disponíveis. Eu já falei que eu não tenho direitos, eu doei todos os direitos autorais, mas eu entendo que eles sejam importantes para o processo que vocês estão vivendo de formação, de edificação. Esse livro aqui, o primeiro livro que eu escrevi, Cristo, de dentro para fora, ele fala muito do que nós estamos começando a tratar aqui nesses dias, e com certeza que vai permear a vida de vocês nos próximos anos, que é esse processo de Cristo ser formado em nós, entendimento da realidade do novo pacto. Então, até a capa desse livro foi uma visão que Deus me deu quando eu tive a minha primeira experiência profunda com a cruz. O Senhor falou assim: eu vou te levar a enxergar todas as coisas através da cruz. Eu estava numa conferência, de repente tudo ficou escuro diante dos meus olhos, e eu não sabia se o processo de morte que o Senhor estava me levando era literal, se eu ia morrer de verdade naquele momento, ou se era só uma analogia. Eu sei que ficou tudo preto, de repente quando começou a abrir um facho de luz, era um formato de uma cruz, e eu comecei a enxergar uma cruz como uma janela. Eu tentei de alguma forma descrever na capa desse livro, que foi um livro basicamente ditado pelo Espírito Santo a partir das coisas que ele foi me ensinando, que eu vivi. Então esse livro, nós temos poucas unidades disponíveis lá atrás. Inclusive eu quero pedir já perdão a vocês, porque quando acabar a palavra eu vou ter que sair por causa do horário do meu voo. A gente tem que estar no aeroporto 1h, eu ministro hoje à noite ainda lá em Taubaté, então eu não vou conseguir abraçar todos vocês, mas já expressar meu carinho pela maneira como eu fui recebido aqui. Cada um de vocês com certeza vai ficar no meu coração, o amor, a maneira como vocês se abriram para a palavra, Priscila, Bel e toda a família de vocês,
Eu estou à disposição sempre que vocês precisarem para servi-los. E então eu estava falando desse livro. Depois que eu terminei de escrever esse livro, o Senhor me pediu para prosseguir. A cruz não é o fim, é só o início de uma nova vida. Daí eu escrevi o segundo livro, que se chama Poder da Ressurreição. Como entender essa nova vida, porque é uma nova vida, você tem que reaprender a viver a partir da cruz. Então é o que aborda esse livro, Poder da Ressurreição. O livro Engenharia da Graça traz muito dos aspectos que eu tratei ontem à tarde com vocês. O desenho de Deus, Ele como arquiteto, edificador, nós como os colaboradores, a exatidão que nós precisamos ter ao participar dessa obra chamada igreja. Então esse livro é o livro Engenharia da Graça. E esse último, que eu escrevi no final do ano passado, se chama Maturidade e Destino. Esse livro ele aborda o processo de amadurecimento que só pode acontecer através das 5 graças ministeriais que Paulo descreve na sua carta aos Efésios. As graças ministeriais são ferramentas para o amadurecimento dos santos. E nós falamos bastante esses dias da importância de nos tornarmos maduros. A criação anseia pela manifestação de filhos maduros. Só um filho maduro tem capacidade de fazer a gestão dos seus pensamentos. Só um filho maduro tem capacidade de administrar herança e legado. Então entender o processo de amadurecimento é fundamental. Esse livro ele explica como os 5 ministérios funcionam hoje na igreja para servir ao corpo e produzir maturidade e destino. Amém? Então esses 4 livros estão disponíveis ali atrás. Você precisa ser rápido, porque quando acabar a gente vai embora. Então se você quiser adquirir, também se você precisar, você pode adquirir através. Vocês estão rápido, hein? Eu ia pedir para mostrar, já está aqui pelo QR Code, ou no site da Editora Rica, ou na Amazon. Você pode também pedir, chega na sua casa. Amém? Só os que estão sem frio digam amém. Estão tudo sem frio? Eu estou sem frio já. João capítulo 15, versículo 5. Abra sua Bíblia, João capítulo 15, versículo 5. Ô Cris, você não me respondeu. Tá pronto? Hã? Você consegue? Não, então vem. Abel, o Cris pode me ajudar aqui? Por favor, Cris. Queria que você recebesse o meu irmãozão que eu amo tanto, Cris Jones. Dá uma salva de palmas para ele. Assim. Também o Flávio e a sua família. Obrigado por vocês terem estar aqui com a gente. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Então, antes da gente começar, vou aproveitar que o Cris está aqui, porque a gente teve... O Cris é um irmão que eu amo demais. E eu tive uma experiência muito forte com ele. Um dia eu estava vindo para Curitiba, e eu estava dentro do voo. Era janeiro. Quando que começou a pandemia? O ano? 2020? Então era janeiro de 2020. Eu estava indo ministrar em Curitiba, e Deus me deu uma letra de uma canção, só que eu não sou músico. Eu comecei a escrever a letra. E ela tinha meio que um formato de um poema. E eu comecei a escrever, na hora liguei para o Cris e falei assim, cara, você precisa me ajudar. Ele falou, que foi? Deus está me dando uma música. Eu sei até te falar mais ou menos como que é o jeito da melodia, mas eu não sei nada de nota, eu estou com a letra e estou mais ou menos com a ideia na cabeça. E a gente foi fazendo, e ele me ajudou e nasceu essa canção, que depois ela ficou extremamente profética, porque logo em seguida veio a pandemia. Na verdade, Deus já estava me ensinando a confiar, sem muitas vezes entender os cenários que estavam diante de nós. Alguém aqui já teve que, como se estivesse dirigindo um carro no meio da neblina, você tem que confiar sem ver? A vida com Deus muitas vezes é assim. A fé nos ensina a confiar sem ver. Muitas vezes eu tive na minha vida que prosseguir por convicção. Alguém já teve experiência de orar e Deus não te responder? Parece que Deus fica em silêncio e você não consegue ouvir a voz dele. Tem momentos na nossa vida que Deus não nos responde. E não é que Deus não nos responde porque Ele nos abandonou. O silêncio faz parte do processo de amadurecimento. E essa canção fala sobre esse processo que eu vivi de forma tão intensa.
de aprender a confiar sem ver, de aprender a confiar sem ouvir e prosseguir no meio desses dias difíceis. Então, assim, se ter o Cris aqui comigo hoje e poder adorar o Senhor com essa canção, é também uma forma de contribuir com vocês naquilo que o Senhor está fazendo. E eu queria que vocês pudessem estar atentos à letra dessa canção, que nasceu de uma forma tão profunda, e eu acho que o Cris conseguiu expressar através da melodia dessa música o que o Senhor queria me falar naquele momento. Dizer que tu podes curar, ouvi dizer que o inverno vai passar, ouvi dizer que tu és a verdade. Ouvi que obedecer traz proteção, ouvi que a fé traz luz à escuridão, ouvi dizer que tu és o caminho. Você consegue erguer a sua mão e nós cantamos juntos? Eu encontrei a segurança da tua mão, o amor venceu o medo e eu provei ressurreição. Aprendi a confiar sem ver, eu aprendi a confiar sem ouvir, descanso em ti, descanso em teu amor. Eu aprendi a confiar sem ver, eu aprendi a confiar sem ouvir, descanso em ti, descanso em teu amor. Podemos erguer nossa mão e dizer: aprendi a confiar sem ver, eu aprendi a confiar sem ouvir, descanso em ti, descanso em teu amor, descanso em teu amor. Queremos descansar essa manhã, nos ensina a descansar em ti, Senhor, a nos entregarmos verdadeiramente, sem reservas, a esse grande amor que o Senhor nos mostrou naquela cruz. Queremos aprender, nos ensina, nos rendermos completamente a tua palavra, as suas direções. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Nós nos rendemos à Tua voz, Pai, a voz do Teu Espírito, que nós aprendemos a discernir, seja no silêncio, seja nos dias difíceis. Pai amado, que o Senhor nos ensine esse processo de aprender a confiar, mesmo quando nós não conseguimos ver, mesmo quando nós não conseguimos ouvir, mesmo quando parece que a vida não faz sentido, mas que nós possamos prosseguir através do Teu Espírito que nos guia, que nos conduz, a confiar no Teu amor, Senhor. Que essa manhã o Senhor traga essa segurança que lança fora todo medo, que lança fora toda incerteza e nos faz sentir seguros no Teu cuidado, Pai. Obrigado, em nome de Jesus.
Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. João 15:5. Essa canção está no Spotify, se vocês gostaram, está disponível lá. Aprendi a confiar sem ver. Chris Jones. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? A palavra diz que nós somos como ramos enxertados e que fora de Cristo nós somos considerados como mortos. Existem 3 palavras que a Bíblia utiliza para se referir à vida. Uma palavra é a vida bios, a outra é a vida anástrofe e a outra palavra é a vida zoe. A vida bios é a vida de uma planta, uma vida vegetal. A vida anástrofes é quando se diz respeito a uma vida comportamental. Aquilo que você chama de vida seria os seus hábitos diários, os lugares que você frequenta. Como que é a minha vida em Brusque? Eu levanto, eu vou para a escola. Isso é a sua vida anástrofe, é uma vida comportamental. Mas para Deus, quando Deus olha a vida, Ele não está falando de bios e nem de anástrofes, Ele está falando de zoe, que é a única vida que Deus considera como vida, porque é o Espírito capaz de ativar em nosso espírito o poder da ressurreição. A vida zoe é a vida no Espírito, é a única vida que é eterna e por isso considerada vida. E essa vida só se recebe quando nós estamos enxertados em Cristo. O processo de enxerto faz com que a vida de Cristo flua sobre a nossa vida. Sabe? E quando nós somos enxertados em Cristo, aquilo que recebemos desse enxerto se chama graça. Repita comigo: graça é a vida de Cristo enxertada em nós. Isso é graça. Nós muitas vezes reduzimos graça a uma expressão, favor e merecido. Mas graça é muito mais do que favor e merecido. Se formos explicar numa palavra o que é o favor imerecido de Deus ao homem, esse favor ao homem que o homem não merecia é o próprio Cristo. Por quê? Porque graça nada mais é do que a substância espiritual que compõe a pessoa de Cristo. Graça seria o DNA divino, o elemento que compõe a vida de Cristo. Isso é graça. Sabe o que acontece com Maria quando ela recebe esse ser dentro dela? A Bíblia fala que ela foi cheia de graça, porque ela estava cheia de Cristo. Quando nós somos enxertados na videira, aquilo que flui sobre a nossa vida é graça. E graça é uma substância que você recebe de Cristo. E a Bíblia fala que nós temos que crescer graça sobre graça. Como que eu recebo mais graça? Se graça eu só posso receber de Cristo. Aonde eu encontro mais porção de graça na face da terra? Olha para quem está do teu lado e pergunta: você tem um pouquinho de graça aí? Olha para quem está do outro lado e fala assim: você tem um pouquinho de graça aí? Sabe o que eu quero te explicar? Cada um de nós porta uma medida de graça. Sabe como que você pode crescer em graça? Quando você reconhece a medida de graça que tem a vida de quem está do teu lado. Por isso, uma pessoa orgulhosa não amadurece. Porque só quem tem humildade para receber, para reconhecer a medida que o outro tem, recebe por impartição. Porque a honra produz impartição. Quando eu honro o que a Priscila tem e eu reconheço que eu preciso do que você tem, eu recebo a sua medida de graça. Então eu cresço em graça sobre graça. Quando nós recebemos vida, nós recebemos graça. E como é esse processo? Como se inicia esse processo do enxerto? Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 6, versículos do 1 ao 3. Diz assim: vinde, tornemos ao Senhor,
porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele nos feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e sua saída é como a alva, e é certa, e ele vos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Esses 2 textos, o da vide e da videira, e o texto de Oséias, estão conectados, porque os 2 tratam do processo de desenvolvimento dessa vida orgânica de Cristo em nós. Para que você possa ter um enxerto, você primeiro precisa ser rasgado. Não tem como enxertar nenhum pedaço de ramo numa árvore que não foi cortada. E não tem como fazer um enxerto com um ramo que não foi cortado. Então Oséias está falando de um processo que depois é explicado na sequência nos textos do Novo Testamento, que pode ser inclusive o texto de Efésios. Mas o que Oséias está falando é o seguinte: é o próprio Deus que prepara o caminho para esse processo de enxerto. Como Deus prepara isso? Fazendo muitas vezes um rasgo no teu homem exterior, para que você possa estar apto a ser conectado através do seu homem interior na videira que é Cristo. Para que a gente possa entender esse processo, a gente precisa de uma mente espiritual. O homem natural não consegue entender os assuntos do Espírito. Sabe, muitas vezes nós vamos acumulando conhecimento desconectados da vida, porque você começa a ouvir, aquilo faz sentido para sua mente, mas não se transforma em vida no teu espírito. Por quê? Porque não houve essa realidade descrita no texto de Oséias. Sabe, irmãos, as palavras que vocês estão ouvindo do Novo Pacto são mensagens que eu fui exposto a elas há mais de 20 anos. Faz mais de 20 anos que eu viajava para a Argentina, para os Estados Unidos. Tem um filme antigo que se chama Os Caçadores das Ondas Perdidas, né? Teve uma época da minha vida que eu me sentia assim, eu saía caçando aonde estava alguém ministrando essa palavra sobre o Novo Pacto. Não havia ninguém falando sobre isso no Brasil há 20 anos atrás. Eu tinha tanta fome, tanta sede. Eu estava praticamente mês após mês na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, buscando com fome, com sede por isso. E por muito tempo eu ouvia essa mensagem. Eu já estava há mais de 10 anos exposto a essa mensagem. Tudo anotado, todos os esboços de todas as mensagens que eu ouvi. Mas aproximadamente uns 12 anos atrás, eu fui convidado a pregar numa conferência na Venezuela. E eu chego naquela conferência e um dos preletores era o apóstolo Lucas Marques, do Chile, que era alguém que eu já ouvia dessas conferências que eu ia. O Lucas Marques era alguém que eu ouvia, mas eu não tinha relacionamento pessoal. E quando você vai numa conferência e você vai ministrar junto com outros pregadores, normalmente os ambientes que são privados, você tem a oportunidade de estar junto. E eu fiquei tão feliz de eu ter a oportunidade de conhecer o Lucas de perto, né? Mas aconteceu o seguinte, eu pregaria na segunda noite e ele na primeira. A primeira noite ele estava pregando como eu estou aqui no púlpito, e eu estava sentado exatamente na posição que o Abel está, meio na diagonal assim, no primeiro banco, e ele falando. E ele começou a falar esse texto de Oséias. E quando ele começou a falar esse texto de Oséias, eu não sei o que aconteceu comigo, irmãos, mas eu comecei a chorar de uma forma compulsiva. O Espírito Santo me pegou de uma maneira que eu estava até com vergonha, que eu estava atrapalhando o culto, de tanto que eu chorava. E aquela palavra foi penetrando no meu espírito de uma maneira que eu nunca tinha experimentado. Quando acabou o culto e eu fui para o hotel, já eram as 11 horas da noite. Toca a porta do meu quarto. Chega o Lucas Marques de pijama, de meia. E eu falei assim: nossa, apóstolo, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: eu vi o que Deus fez com você no culto. E eu quero poder te ajudar nesse processo.
Nós ficamos até 2 horas da manhã conversando. E aquilo marcou muito a minha vida. Foi o início de um processo que Paulo descreve quando ele fala assim: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Paulo tinha uma revelação de um Deus externo, mas teve um dia que esse Deus externo resolveu se revelar nele. E esse dia marca a vida de Paulo mais do que a experiência que teve no caminho de Damasco. Você não vê Paulo em nenhuma das suas cartas falando assim: cara, você precisa ver a luz que eu vi no caminho. Você precisa ver o que aconteceu com o meu cavalo no caminho. Porque a gente, como crente, quando você vai dar testemunho, parece que você quer sempre exagerar. E se fosse eu contando a experiência de ter visto aquela luz, eu ia exagerar muito. Mas Paulo não fala nada daquilo nas suas cartas. Aquela experiência externa não foi para Paulo tão profunda quanto a experiência de Cristo ser revelado nele. E ele passa todas as suas cartas falando da revelação de Cristo em mim, não da revelação de Cristo a mim. É diferente. Você pode ter por muitos anos ter sido exposto a uma mensagem do Evangelho e Cristo se revelou a você, mas Cristo precisa se revelar em você. São duas coisas diferentes. Eu tinha me convertido no último ano da faculdade de engenharia de uma forma radical. Eu já servia ao Senhor há muitos anos. Eu estava naquela conferência como pregador convidado. Mas naquele dia alguma coisa aconteceu dentro de mim. Naquele dia eu comecei a entender um processo que de alguma forma eu tentei descrever nesse livro, que é o processo da cruz, que todos nós precisamos provar. Porque só a cruz é capaz de rasgar o teu homem exterior e te habilitar para ser enxertado em Cristo. Sabe, quando eu voltei a Taubaté daquela conferência, eu me lembro que eu me sentei, eu deitei na cama, minha esposa começou a dormir, eu fiquei acordado até 2 horas da manhã. E eu ouvi o Espírito Santo falar assim para mim: revisa todas as suas notas. Revisa tudo que você tem notado. E eu comecei a revisar. Comecei a olhar. E de repente eu encontro, 4 anos atrás, um esboço de uma pregação de quem? Do Lucas Marques. A mesma pregação, Pri. As mesmas palavras. Até a piadinha que ele fez lá, ele fez a mesma piadinha 4 anos atrás. E daí quando eu olhei, que eu já tinha visto aquela passagem, que eu já tinha ouvido aquela pregação, eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que eu já ouvi isso aqui 4 anos atrás e não aconteceu nada comigo? E essa mesma pregação que eu ouvi 4 anos atrás está destruindo a minha vida hoje. O que aconteceu agora? Então o Senhor me respondeu: você ainda não havia sido rasgado. Existem mensagens que elas precisam chegar na nossa vida na hora certa. Existem momentos que algumas palavras elas chegam e elas tocam o campo do nosso intelecto. Parece que faz sentido a sua mente, parece que você entende, mas existem palavras que Deus prepara o ambiente do teu coração e Ele te rasga. E quando a palavra chega, ela entra dentro do profundo do teu espírito. E nesse momento esse enxerto acontece. Essa vida passa a fluir. E foi o que começou a acontecer comigo naquele dia. A palavra de Deus e o próprio apóstolo Paulo explica várias vezes que o nosso homem exterior se corrompe, mas o nosso homem interior que é renovado dia após dia. Ou seja, nós precisamos estar atentos ao que é de fato a essência do homem interior e do que é o homem exterior. Porque esse homem interior é de fato o que é importante no fim das contas. O homem exterior é corruptível. Agora, o fato é que muitos de nós vivemos um evangelho que não sabemos diferenciar o que são experiências no homem exterior e o que são experiências no homem interior. Nós somos pessoas que continuamos sendo governados pelos 5 sentidos. Então a gente acha que o culto foi bom quando a gente fica arrepiado. A gente acha: Deus estava nesse lugar porque você sentiu um tremelique. E daí você começa a ser governado pelos 5 sentidos. Os 5 sentidos são elementos que governam o homem exterior. O que você vê, o
que você sente, o que você ouve. Agora, quando o homem interior começa a alcançar a vida, e essa vida sobrepõe o homem exterior, você não é mais sensitivo. Você é governado pelo Espírito e não pelos 5 sentidos. E então a nossa percepção da vida muda. O governo da tua vida muda. Ontem nós falamos bastante da carta de Paulo aos Filipenses, e tem um texto de Paulo aos Filipenses que é muito mal interpretado por nós. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus não tem problema lá no céu. O problema de Deus está na terra. E para resolver o problema de Deus na terra, Deus mandou um homem, para que esse homem pudesse multiplicar imagem e semelhança da sua natureza sobre outros homens que se tornaram o seu corpo, para que eles sejam a expressão do Pai sobre a face da terra. E quando esse texto fala que a pátria está no céu, pátria, a palavra utilizada aqui é politeuma. Pátria não está falando que a nossa nação é o céu. Pátria não está falando que a nossa casa é o céu. Pátria não está falando que o nosso lugar de morada é o céu. Pátria, essa palavra politeuma significa administração de afazeres civis de uma comunidade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o nosso sistema administrativo de governo é um sistema administrativo de governo divino. O nosso modelo de administrar as coisas na terra tem que ser inspirado num modelo celestial. É disso que esse texto trata. Sabe, a nossa administração vem do céu. E é por isso que esse texto está tão conectado à oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Enquanto o Senhor nos ensina a orar para que o reino e o modelo do céu se estabeleça na terra, a gente ora o contrário. A gente quer que a terra vá para o céu. A gente quer transformar o céu como o nosso lugar de destino. O nosso lugar de destino é Cristo. Eu sei que esse amém você não entendeu, mas o próprio Jesus disse: eu vou preparar o lugar para vocês, para que aonde eu estiver vocês estejam em mim. Ele fala que o lugar de destino nosso é Ele, não é um lugar geográfico, é Cristo. Cristo é o teu destino, e Cristo é a nossa origem. Nós fomos criados nele, e nós voltaremos para Ele. Ele é a nossa origem e Ele é o nosso destino. O processo de desenvolvimento dessa vida de Cristo em nós, ele só pode ter início a partir da cruz. Porque a cruz, ela rasga esse homem exterior, sensitivo, visual, e acessa o teu homem interior, que é espírito. Então a cruz é o elemento que prepara o caminho para esse enxerto. Olha para quem está do teu lado assim: você precisa da cruz. Aí olha para quem falou isso e fala assim: você também precisa da cruz. E o processo de desenvolvimento da vida que se inicia a partir da cruz, a partir dessa formação, quando nós começamos a entender melhor o que Paulo diz aos Gálatas sobre a formação do filho maduro. Abra comigo em Gálatas capítulo 4, versículos do 3 ao 5. Gálatas 4, do 3 ao 5. A gente já falou bastante sobre esse texto esses dias. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Repita comigo: adoção. Todas as vezes que nós lemos adoção, nós temos a tendência de interpretar a Bíblia pela lente da cultura onde nós estamos expostos.
Então nós olhamos essa palavra e já pensa num processo de adoção que para nós é natural. Um pai, uma mãe que decidem adotar uma criança, vão em algum lugar, na prefeitura, num orfanato, num ambiente, e trazem para conviver dentro da sua casa uma criança que não foi gerada por eles, mas se torna filho. Não é essa palavra que está descrita aqui. Essa palavra adoção, o original dela é ruiotesia. E a palavra ruiotesia ela é muito mais ampla do que essa adoção que a gente conhece de uma pessoa pegar uma criança e começar a cuidar. A palavra ruiotesia, ela descreve um processo de amadurecimento de uma criança para um filho maduro. Mas a palavra ruiotesia, ela é tão mais complexa que isso, porque para que esse processo de desenvolvimento aconteça, precisa de um pai que decida investir no desenvolvimento desse filho. E precisa haver um filho que tenha disposição de aceitar o investimento desse pai no seu desenvolvimento. Então, o que é ruiotesia? De forma prática, seria o que José fez com Jesus. Não é meu filho, não foi gerado por mim, mas eu decido investir a minha vida no desenvolvimento desse menino, até que ele se torne homem maduro. E essa decisão de José, para que a ruiotesia se cumpra, tem que ter um aceite de Jesus. Se Jesus olha para José e fala assim: você acha que eu, sendo Deus, preciso de pai? Você está louco, José, sai fora. Não tinha ruiotesia. Se Jesus olha para José e fala assim: calma aí, para eu ter uma paternidade sobre a minha vida, precisa ser no mínimo mais inteligente com eu, porque você vai me discipular, você vai me ensinar. Quem é você, José? Deixa eu ver os seus diplomas para que você possa ser meu pai. Jesus não fez isso, porque paternidade não tem a ver com diploma, paternidade não tem a ver com excesso de conhecimento, paternidade tem a ver com o coração de uma pessoa disposta a investir no desenvolvimento de um filho, de forma integral, transferindo graça e vida. E tem que haver um filho com a humildade suficiente de se sujeitar ao coração de um pai e receber, porque a humildade de Jesus fez com que ele atingisse a estatura necessária para manifestar a vida do Cristo que ele portava. Eu vou repetir isso para você. A humildade do homem Jesus permitiu que ele alcançasse a estatura espiritual necessária para manifestar o Cristo que ele portava. Ruiotesia é um processo que a gente vê na vida de Jesus, mas que hoje precisa ser cumprido na vida de cada um de nós. E essa vida que nós recebemos através desse enxerto, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser cuidada, e por isso é necessário essa figura de um pai, para cuidar, para nutrir, para proteger, até que o desenvolvimento se alcance em sua plenitude. Como acontece o processo dessa vida que está acontecendo dentro de você agora? Você teve uma experiência com uma semente, igual Maria teve. Maria recebeu uma semente no seu ventre, você também. Você também recebeu uma semente no seu ventre espiritual, a semente da palavra que se tornou, o verbo que se tornou carne. O mesmo processo de Maria acontece hoje com você. E essa palavra que é uma semente que se tornou vida dentro de você, ela começa a se desenvolver de forma espiritual e invisível. E ela precisa ser nutrida para que ela cresça. Se você não nutre, se você não cuida, você não tem amadurecimento. E é por isso que nós vemos hoje uma igreja que inchou, mas continua imatura, porque nós não nos detemos à importância do processo de cultivo da vida. Nós só queremos plantar semente e colher. São os métodos de multiplicação e crescimento de igreja, que se preocupam com números, mas não se preocupam com a qualidade da vida que está sendo formada. Mas a responsabilidade que Deus nos deu como uma casa paterna, que é a igreja, é cultivar cada vida. Ou alguém aqui por acaso gera filhos e fala assim: vamos multiplicar bastante que é bênção, e joga tudo no meio da rua.
Você gera filhos e você tem a responsabilidade de formá-los. Isso é a igreja. A igreja é uma casa paterna que a cada filho formado precisa ter a responsabilidade de nutri-lo, de cultivá-lo, para que alcance a estatura de Cristo. E esse desenvolvimento da vida, ele acontece de forma pedagógica, assim como o homem natural se desenvolve, o homem espiritual também se desenvolve. O processo onde essa vida zoe vai se tomando corpo em nós. Olha o que Tiago diz, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Quando o Tiago está falando isso, ele está falando de que tipo de pessoa? Da pessoa imatura. Ele está falando da relação do homem com Deus que acontece de forma imatura. A criança não sabe o que pedir. Se você perguntar para uma criança normal, eu vou falando de forma geral, que ela, esses dias não sei quem que estava me contando aqui, eu acho que foi você, né, pastor, que o filho vai na casa do avô e fala assim: o que você quer comer, filho? Eu quero comer alguma coisa que não seja saudável. Um neto que vai na casa do avô, olha para a cara do avô e fala assim: qualquer coisa menos saudável, né? Porque os pais estão querendo dar uma alimentação adequada para a nutrição, para o cuidado da criança no seu desenvolvimento. Mas se a criança fosse escolher o que comer, ela só ia querer comer coisa que não é saudável. O que a criança ia pedir? Uma couve-flor ou um McDonald's? Então, o Tiago está falando disso. Você não sabe pedir, porque você pede mal. Você pede só para satisfazer a sua vontade, mas não aquilo que pode te nutrir e desenvolver a sua vida. E daí, olha o que diz Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 fala o seguinte: porque nós não sabemos como pedir, nós precisamos de pai. Porque qual o pai que o filho vai pedir pão e vai dar uma pedra? Qual o pai que um filho vai pedir peixe e você vai dar serpente? Qual o pai que um filho vai pedir um ovo e você vai dar escorpião? Lucas está falando o seguinte: no processo de nutrição da vida, é necessário um pai que oriente, porque o filho, na hora de pedir, ele vai querer coxinha, ele vai querer McDonald's, e você tem que saber o que você dá para nutrir de fato e cuidar do desenvolvimento dessa vida. E de uma forma, a Bíblia é tão pedagógica, assim como a sua vida natural se desenvolve, e se você come mal, as evidências aparecem. A sua vida espiritual, se você come mal, as evidências também aparecem. As evidências aparecem na maneira como você administra a vida, na maneira como você reage aos desafios, na maneira como você entende e enxerga a igreja, como você se relaciona com pessoas, no seu casamento, na sua família. São todos reflexos de como você está cultivando a vida que você recebeu. Então Lucas capítulo 11, do 11 ao 12 diz assim: qual entre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará lugar uma cobra? Ou se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Dar ao filho o que comer é responsabilidade paterna. E nesse texto, todos esses elementos mencionados, eles são simbólicos. Um filho, em primeiro lugar, o que ele precisa de um pai é de pão. E o pão é o símbolo da vida de Cristo. O pão nada mais é nesse texto do que a vida zoe. Quem foi que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu? Qual vida portava Jesus? A vida zoe. Então quando fala assim, o filho pede ao pai pão, o filho está... O elemento básico que um pai precisa dar a um filho é vida zoe, é pão, é a vida de Cristo. Mas e se esse pai não tem vida de Cristo para dar, o que ele dá? Ele dá pedra. O que é pedra? É lei. Todas as vezes que você tem um homem de Deus que não tem vida no seu espírito, ao invés de impartir vida, ele vai dar regra.
todas as vezes que você vê um ambiente onde se fala de Deus, mas não tem vida, ao invés de transferência de vida, você tem colocação de regras, imposição de leis, porque quem não dá pão dá pedra. Qual o filho que pede peixe? O que é peixe? Os peixes na Bíblia são a simbologia dos homens, pescadores de homens. Os peixes são símbolos de relacionamentos. Quem é responsável por gerir, por conduzir, por orientar um filho nos seus relacionamentos? Um pai. Se um pai não educa, não orienta, não explica para um filho como construir relacionamentos saudáveis, o que um filho recebe no lugar dessa instrução paterna do peixe, cobra? O que a cobra simboliza? O veneno que está na boca. Sabe, se você não é alguém responsável na instrução, na formação dos relacionamentos do seu filho, as ideologias vão fazer isso. O feminismo vai fazer isso. O marxismo vai fazer isso. Os venenos que estão na boca hoje, circulando na sociedade, vão empurrar os teus filhos para relacionamentos completamente, que distorcem completamente a sua identidade. Porque como pai, não houve alguém dando peixe, orientando o que é relacionamento. Eu tenho gastado muito tempo com a minha filha. O meu filho completou 21 anos. Está terminando a faculdade de Direito. Eu vi muita gente falar assim: nossa, o seu filho vai fazer faculdade de Direito, cuidado, hein, ele vai se desviar na faculdade. Você está louco? Se uma faculdade for suficiente para desviar aquilo que a gente plantou dentro dele, então eu plantei errado. Então o Caio já passou dessa fase de entender relacionamento. Agora eu tenho gastado muito tempo com a Bruna, explicando como que relacionamentos, que amizades não se constroem por afinidade. Ai, o Abel é tão legalzinho, você viu como que ele dança na hora do louvor, eu vou ficar amigo dele. Não é assim que constrói amizade. Amizade não tem a ver com afinidade, amizade tem a ver com um propósito. Você tem que discernir as pessoas pelo Espírito. Paulo fala assim: a ninguém mais eu conheço segundo a carne, a ninguém mais eu julgo a partir do que eu estou vendo, mas eu tenho que discernir pelo Espírito se essa relação contribui naquilo que Deus está produzindo e edificando na minha vida. Então relacionamentos são instruções dadas por um pai. É um pai que ensina um filho como construir relacionamento. É um pai que fala para o filho: filho, você está atento com essa amizade? Você acha que é legal para você? Porque se você não falar, se você não orientar os peixes, o que vai ser oferecido para o seu filho vai ser cobra. São relações que aparentemente são boas, mas tem veneno na boca, que distorce, que engana, que manipula. E quando fala de ovo e escorpião, um pai é responsável. O ovo simboliza o cuidado do início da vida. O ovo é algo tão incrível que, ao mesmo tempo que ele protege a vida no início da sua formação, ele é frágil o suficiente para que essa vida possa ser emancipada. Sabe, um pai, ele tem que saber exatamente a proporção que ele cuida e a proporção que ele solta. Um pai tem que saber o que é construir uma relação com o filho, dentro desse desenho do que é o ovo. A proteção para a formação da vida, mas a emancipação para que esse filho se torne maduro. Porque senão você sufoca, porque senão você mata, porque senão você não emancipa. E todo pai tem que formar filho para se tornar pai. Não é para ficar sendo babá de filho para o resto da vida. Nós formamos filhos para que eles se emancipem. E se você não sabe entender a proteção, mas a leveza da casca do ovo, você falha em um ou em outro. Ou você não protege o início da vida e você tem problema, ou você sufoca e você mata no momento da emancipação. Quantos homens de Deus formaram pessoas, mas não construíram legado? Porque não souberam sair de cena na hora certa, porque não souberam lançar os seus filhos. Todo pai tem que saber impulsionar o seu filho para que o seu filho vá mais longe que ele.
Um pai é uma plataforma de lançamento. E se um pai não entende o que é essa plataforma de lançamento, ele se torna teto. E quando ele se torna teto, ele se torna obstáculo para que o filho avance. Quando você vê Elias fugindo das ameaças de Jezabel, Elias tinha um problema forte com paternidade. E ele chega num determinado momento daquelas ameaças e ele diz a seguinte frase: e agora? Eu não sou melhor do que meus pais. Qual que era o teto estabelecido para Elias? Os pais dele já tinham falhado. E ele falou assim: se meus pais não passaram daqui, eu também não vou conseguir passar. Qual foi a cura que Deus deu a Elias? Vai comer pão, vai se alimentar da vida, levanta, e agora vai ungir um filho. Você vai aprender que o processo da vida se dá através quando aquilo que foi construído em você é transferido para a próxima geração. Elias se levanta porque se alimentou do pão, que é Cristo, e foi transferir o que recebeu para Eliseu. Esse é o processo que Deus usa para curar um pai que se tornou teto. Sai dessa posição de teto, impulsiona teu filho, porque se você não entender esse processo do ovo, você se torna escorpião. O escorpião, diferente da serpente, ele tem o veneno na cauda. É o pai que faz tudo certo, mas dá picada no final. Não sabe fazer a transição, não sabe emancipar. Pode ter sido uma vida boa e íntegra, mas o veneno ficou no final. Amou mais as coisas que tinha, não soube transferir para o filho o legado do que foi construído. Se tornou maior do que o entendimento que tudo que Deus confiou não é dele, é geracional. E essa antiga trama das boas obras, ela continua até hoje funcionando. Por que eu falo uma antiga trama das boas obras? Porque você entra num ativismo e fazendo tantas coisas para encobrir o fato da sua personalidade não ter sido transformada. E daí você acha que pelo muito fazer, você compensa as transformações que não aconteceram dentro de você. Mas não tem essa compensação no reino de Deus. O alvo do Senhor sempre foi a sua transformação de dentro para fora. Sempre foi o desenvolvimento da vida dentro de você. E isso leva tempo. Leva tempo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: tenha paciência comigo. Nós somos os ramos. Nós não sustentamos a raiz, mas é a raiz que nos sustenta. Nós precisamos entender que nesse processo o Senhor já foi cortado, Cristo já foi rasgado. E Ele está nos esperando para que sejamos enxertados nele. Nós precisamos estar em Cristo e Ele precisa estar em nós. Ele já foi rasgado, só falta você. Olha para quem está do lado e fala assim: só falta você. Agora só falta você. Isso aqui não é uma troca, isso aqui é uma fusão. Nós nos tornamos um com Ele. Isso se chama coexistência. Repita comigo: coexistência. Esse processo que Deus quer te levar a provar com Ele. Você coexistir. Sabe, quando você entende coexistência, você entende que a vida com Deus não é um relacionamento. Relacionamento você desenvolve com outra pessoa. Com Deus não é relacionamento, com Deus é coexistência. Você se tornou um com Ele. Ah, como que é a sua relação com Deus? Eu não tenho uma relação com Deus, porque Ele não é outra pessoa, Ele se tornou minha própria vida. Com Deus eu coexisto. A vida dele absorveu a minha. Por isso Paulo disse: não vivo mais eu. Não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A minha vida acabou quando eu fui crucificado com Cristo. Isso se chama coexistência. Abra sua Bíblia em João 14:10. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos pelas mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obra é do Pai, é feita pelo Pai, mas quando nós coexistimos com Ele, nós nos tornamos a expressão dessa obra para a sociedade. Você sabe que essa palavra coexistência foi uma palavra que Deus falou comigo o ano passado. Em maio do ano passado, a minha mãe partiu para o Senhor. Minha mãe foi quem me ganhou para Jesus. Minha mãe foi uma pessoa extremamente importante na minha história, muito próxima, uma pessoa que até hoje me faz muita falta. E em maio do ano passado foi uma experiência muito dura, né? Eu acompanhei ela até o último momento no hospital. Fui eu que fui reconhecer o corpo no hospital. Fui eu que tive que fazer o velório e pregar no funeral com o caixão da minha mãe na minha frente. Foram experiências assim bastante difíceis. E uma semana depois do falecimento da minha mãe, eu tinha uma agenda em Brasília com o bispo J.B. Carvalho. Eu tinha sido convidado para ministrar lá, e o pessoal da Secretaria da Comunidade das Nações, que é a igreja de lá, me chamou e falou assim: Cris, você quer cancelar a tua agenda? Né? Você acabou de perder a tua mãe. Eu falei: não, o senhor me falou para não parar nessas coisas, eu vou prosseguir, pode marcar a agenda. E quando eu cheguei em Brasília, e eu tinha levado umas anotações para ministrar, e o senhor falou assim: não quero suas anotações hoje. Eu falei: tá bom, senhor. Eu deixei meu iPad no banco e subi para o púlpito e não sabia o que eu ia falar. E daí quando eu subi no púlpito, que eu fui começar a falar, o Espírito Santo falava assim para mim, uma experiência que eu nunca havia tido: não fala isso, fala aquilo. As pessoas, essa pregação está inclusive na internet. Alguém falou para mim ontem que assistiu, que assistiu essa ministração, eu falo sobre isso. Tem uma hora que eu estou falando assim, de repente eu paro e fico esperando assim, porque eu tinha que esperar o Espírito Santo me falar, porque às vezes eu ia para um lado, ele fala: não é por aqui, eu quero que você fale isso. E foi uma pregação que eu fiz quase que sendo ditada pelo Senhor. E naquele momento eu falei: Senhor, o que é isso que eu estou vivendo? O que é isso? Não era algo, eu não sei explicar, mas o meu pensamento estava junto com o dele, acontecendo de forma simultânea. Eu vinha o pensamento que eu tinha que falar, e ao mesmo tempo o Senhor já me falava: não, faz isso. E o Senhor falou assim: eu estou te explicando agora o que é coexistência. Sabe, existem lugares que o Senhor só pode te levar depois de você provar a dor. Existem lugares que você só vai aprender quando você souber sofrer a perda. Por isso a Bíblia fala que Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A obediência, a voz do Espírito nos faz acessar realidades que a gente não acessaria se a gente ficasse só num relacionamento superficial com Ele. Então o que eu quero te dizer nessa manhã é: não tenha medo da dor. Não tenha medo das provações, porque a palavra de Deus, quando ela nos diz lá em Isaías: se passares pelo fogo, ele não te queimará, se passares pelas águas, elas não te afogarão. A palavra não está nos prometendo que Deus vai nos livrar dos problemas, mas fala que Ele passará conosco em meio aos problemas. E eu posso te dizer que passar com Ele no meio dessas situações, não é que seja fácil, mas é incrível, é poderoso. Eu viveria tudo de novo para provar dessas coisas que eu tenho provado da parte do Senhor. E o Senhor também quer se revelar a você, mas você precisa sair dessa vida superficial. Você precisa permitir que esse enxerto seja completado, porque pode ser que aconteça com você o que aconteceu comigo. Você está me ouvindo hoje aqui, e de repente você vai ouvir essa mensagem daqui 5 anos e vai começar a chorar e falar assim: eu entendi. E por que você não entendeu antes? Por que você não pode entender agora? Porque a gente não se permite ser rasgado. A gente tenta preservar o
que Deus quer matar. Aquele que tentar preservar a sua vida vai perder, mas aquele que tiver disposição de perder sua vida por amor a mim, esse vai encontrar. Abra mão, deixa o Senhor te absorver por completo, deixa a vida dele ser formada em você, deixa a sua mente se tornar a mente de Cristo ao ponto que você entenda o que é coexistir com ele. E quando você caminhar no seu ambiente de trabalho, é Cristo que vai estar caminhando. Quando você estiver passeando na calçada com o cachorro, é Cristo que vai estar passeando. Aonde você passar, você não mais vai ser um seguidor de Jesus, você vai ser o transporte de Jesus na terra. Você não segue a Ele, você carrega Ele. Sabe, você não vai chegar no culto e vai orar e vai falar: Senhor, nós queremos te convidar para participar do culto conosco nessa manhã, porque quando você chegar, Ele vai chegar junto com você. Você não vai precisar invocar o Espírito Santo como se fosse um anjo que desceu do céu. Não, o Espírito Santo habita em você e Ele não vai e volta. Ele fez morada permanente em você. Sabe, você vai conseguir entender que quando você vai se deitar, Ele se deita com você. Quando você se levanta, Ele se levanta com você. Ele escolheu a tua vida para se tornar morada. E essa vida que você hoje porta precisa ser cultivada, precisa ser nutrida, para que ela possa chegar ao pleno desenvolvimento e que você possa desfrutar dessa vida. E desfrutar dessa vida é ter plenitude mesmo nos dias difíceis, é ter paz que excede o entendimento, é ter força para prosseguir, é aprender a confiar sem ver. Se coloque de pé, eu quero orar com você.